Sabe aquela imagem que o Brasil vende para o mundo? De carnaval, de sensualidade, de corpos livres? Pois é, a gente vai ver que quando a porta se fecha, a história é bem diferente. Vamos mergulhar a fundo no grande paradoxo da nossa intimidade. Uma cultura que parece que grita prazer, mas que, lá no fundo, foi construída com tijolos de repressão, um por um, durante séculos. 71%. Guarda bem esse número. Parece só um dado, né? Mas ele é o retrato de uma ansiedade que vive assombrando a intimidade de muita, mas muita gente. É isso mesmo, justamente no país que exporta essa imagem do homem superconfiante, viril, quase 3 a cada 4 homens carregam um medo de falhar com a parceira. É uma pressão gigantesca por performance que, vamos combinar, desmonta esse mito rapidinho. Tá, mas de onde vem toda essa insegurança? Para entender essa angústia que parece tão de agora, a gente precisa pegar uma máquina do tempo e voltar uns bons séculos. A chave para desvendar o paradoxo de hoje tá lá, nas fundações do Brasil. A nossa sexualidade basicamente nasceu num campo de batalha. De um lado, o desejo, a liberdade. Do outro, a culpa, a proibição. E essa tensão, esse eterno cabo de guerra, é o que define a cultura sexual brasileira até hoje. E olha, isso não é uma ideia nova, não é achismo. A própria formação do nosso país foi erguida nessa dualidade. Desde os tempos de colônia, a gente vive nesse meio de campo, entre o que pode e o que não pode, entre o desejo e a culpa, entre a liberdade e o controle total. Então, vamos lá. Vamos voltar para o exato momento em que essas sementes do controle foram plantadas. Porque o Brasil colonial não foi só um projeto de explorar riquezas, não. Foi um choque cultural que acabou redefinindo o que a gente entende por intimidade para sempre. Pensa assim, de um lado a gente tinha as culturas indígenas, com uma relação muito mais livre com o corpo, com o sexo, sem aquele peso todo do pecado. Do outro lado, chegam os colonizadores portugueses e trazem na mala a culpa, a repressão, a moral cristã. De repente, o desejo deixou de ser algo natural para virar uma coisa a ser controlada. E foi aí que começou uma transformação que dura até hoje. Mas calma lá. Essa liberdade que existia na colônia tinha dono, viu? Era um privilégio com nome e sobrenome. O do homem branco no poder, o senhor de engenho. Para ele, que era dono de tudo e de todos, as regras não existiam. Para todo o resto da pirâmide, só sobrava submissão. E para as mulheres? Bom, aí a realidade era ainda mais cruel e fragmentada. A vida sexual de uma mulher era basicamente ditada pela cor da pele e pela sua posição social. A mulher branca vivia um desejo cheio de riscos, quase como uma transgressão. A indígena era vista como livre, mas essa liberdade a tornava um objeto de posse. E a mulher negra, escravizada, tinha seu corpo e sua sensualidade explorados sem dó. Eram 3 destinos sexuais completamente diferentes, mas todos sob o mesmo controle, o masculino. Agora, vamos dar um salto no tempo para ver como toda essa herança histórica não ficou no passado. Pelo contrário, ela se transformou numa verdadeira guerra política nos dias de hoje. E o campo de batalha? A sala de aula. A história da educação sexual no Brasil parece uma dança maluca. Um passo para frente, 2 para trás. Nos anos 80, a crise da AIDS obriga o país a falar sobre o assunto. Em 2011, uma tentativa de combater a homofobia é barrada. Em 2017, palavras como gênero e orientação sexual somem da base curricular. E, em 2020, a gente ouve o governo propor abstinência sexual. Esse eterno vai e vem deixa gerações inteiras no escuro. E a principal arma usada nessa batalha toda tem um nome que muita gente já ouviu: ideologia de gênero. É um termo que foi criado por grupos conservadores, não para debater, mas justamente para acabar com o debate. Ele funciona como um alarme de pânico moral, travando qualquer tipo de avanço sobre diversidade e direitos, seja na escola ou fora dela. E o impacto disso é muito real. Uma professora, numa pesquisa, resumiu o que muitos educadores sentem na pele. A chance de conseguir ensinar sobre corpo, sobre sexualidade, hoje em dia depende totalmente do clima político de quem está no poder. Certo. Depois de olhar para a história e para a política, a pergunta é: como é que tudo isso se reflete na nossa cama hoje? Agora vamos para os números. Uma pesquisa recente mostrou uma coisa bem curiosa. Em comparação com 20 anos atrás, a frequência sexual diminuiu. Mas, em compensação, a duração aumentou. A média foi de 10 para 15 minutos. Menos vezes, mas por mais tempo.
E por que isso? A resposta parece estar na valorização das preliminares. E o motivo é uma mudança de mentalidade fundamental: o reconhecimento de que a mulher também precisa sentir prazer. Pode parecer pouco, mas é uma revolução silenciosa e poderosa acontecendo dentro de quatro paredes. E já que o assunto é o prazer feminino, a mente é onde tudo acontece. As fantasias são cruciais. Só que aí, olha o paradoxo aparecendo de novo. Mesmo sendo tão importante, as mulheres sentem o dobro de vergonha que os homens na hora de propor uma fantasia. A segurança de um relacionamento estável acaba sendo essencial para elas se abrirem, o que é um reflexo direto daquela repressão histórica que ainda ecoa. Bom, agora chegamos ao final do nosso quebra-cabeça. É hora de juntar todas as peças: a história, a política e o que acontece na nossa vida íntima. O resultado dessa batalha de séculos é um buraco, um vazio de conhecimento. No lugar onde deveria existir educação sexual de qualidade, que ensina sobre consentimento, prazer e saúde, o que a gente encontra é silêncio, tabu e muita desinformação. É um efeito dominó, sabe? A história colonial cria a cultura do controle. A política de hoje bloqueia a educação. E esse vazio de informação vira ansiedade e vergonha dentro de casa. E quem paga o preço mais alto? As mulheres. Isso afeta a saúde, autonomia e, no fim das contas, o direito fundamental ao prazer. E a questão que fica no ar é essa: o paradoxo sexual brasileiro não é só cultural. Ele é, na verdade, um projeto político. E enquanto o direito de conhecer o próprio corpo for tratado como uma guerra, a ansiedade vai continuar sentada no sofá da nossa intimidade. A reflexão, no fim, é sobre de que lado dessa batalha a gente, como sociedade, escolhe ficar.